Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos dar aula de globalização, tá? Como que iniciou o processo e até onde a gente conhece esse fenômeno globalização. Então, globalização está aí desde mais ou menos 1500, né? 1600, expandindo, chegando ao seu ponto máximo a partir dos anos 2000. E o que é a globalização? É o aumento da velocidade dos transportes, é o aumento da velocidade da comunicação. Então nós temos aqui, possui múltiplos sentidos, né? Sentidos múltiplos e contraditórios. Ela não é para todos da mesma forma. Então leva riqueza para algumas regiões do mundo e explora outras. Uma minoria da população vive de forma sofisticada e privilegiada, enquanto para muitos povos resta a indiferença e o abandono. Essa foto aqui é muito marcante, né? E ela acontece em vários livros de geografia. Mostra um bairro de São Paulo, onde a riqueza está à direita aqui, e à esquerda um conjunto de favelas vivendo praticamente no mesmo espaço urbano que separa um muro. Então, isso realmente acontece em todo o país. Não é só característica de São Paulo. Aqui algumas desigualdades enfrentadas pelo processo de globalização, desde recursos, né? Gente com muito recurso, gente com pouco recurso, gente vivendo do lixo, gente vivendo da riqueza total, pessoas que não têm o que comer, onde dormir, ao lado de vitrines que vendem produtos, né, muito caros. Bairros muito pobres, com pouca infraestrutura, sem acesso à rede de esgoto, sem acesso à água, com energia elétrica, se houver, roubada dos postes, e bairros extremamente ricos, um sujeito acumulando riqueza, automóveis, carros, etc. Então, a globalização tem várias faces. Tem uma face histórica, né, onde os povos dominaram os povos que não tinham acesso à arma, que não tinham acesso a recursos, que não tinham desenvolvido uma infraestrutura armamentística, que não tinha condição econômica de competir com o capitalismo da época, um capitalismo comercial. Esses povos foram dominados, massacrados, foram escravizados. Isso aconteceu no século XV e XVI. Uma face econômica, expansão do comércio em várias regiões. Expansão do comércio em várias regiões. Então, quer dizer, se desenvolveu ali uma possibilidade comercial a partir das colônias, produzirem produzirem commodities para as metrópoles. Esse processo ele vem se instalando, se perpetuando até o momento agora. Face das trocas culturais, línguas, religiões, tradições, diversas partes do planeta entraram em contato umas com as outras, né? Então, o mundo árabe passou a comercializar com o mundo cristão, teve ali um choque de culturas, línguas foram sendo aprendidas, embaixadores foram sendo enviados de países para países, a negociação foi se tornando algo frequente. Resultados são fusões, intercâmbios, vencedores, também os conflitos expostos todos os dias pela imprensa. Nós, por exemplo, adquirimos vários hábitos alimentares de outros povos, né? O Brasil é um país formado por outros povos, né? A gente tem que entender que a população inicial brasileira de indígenas recebeu aqui brancos europeus e africanos trazidos à força. E essa é a nossa população original, brancos europeus, africanos trazidos à força e indígenas que aqui já estavam. E a gente recebeu outros povos depois e nos tornamos um país multiverso, um país diverso demais, com muitas características culturais de outros. Por exemplo, a gente come esfirra, né, que é uma comida tipicamente árabe. Nós comemos pão francês, que na verdade é português, a gente chama de francês. Nós adquirimos hábitos culturais importantes, né, de outros povos, somos muito americanizados.
utilizamos expressões americanas o tempo todo, e assim por diante. Várias faces da globalização. Existe, então, a histórica, a econômica, as trocas culturais e o intercâmbio, né, que gerou conflitos também. O mundo é interligado, né? Aí uma definição de Milton Santos, há um período chamado técnico-científico informacional que liga esse mundo. A gente compreende muito isso nessa pandemia agora, né? Que uma doença endêmica, ela passa a ser epidêmica e depois ela passa a se tornar uma coisa pan, né? De todos. O prefixo pan significa todos, então ela passa a pertencer a todo mundo. A circulação de informação, circulação de doenças é muito forte pelo avanço de informação e de transportes. A rede de transportes facilitou a circulação de tudo, de mercadorias até doenças. Então, os objetivos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais. Então, a característica dessa fase é o aumento da produtividade industrial, né? Nós produzimos e vendemos e queremos isso o tempo todo. Barateamento dos custos de produção e dos transportes das mercadorias. Então, nós podemos comprar um produto da China em alguns dias, 20 dias, chega aqui. Isso era impensável no século XV e XVI, período da globalização, do início dela. A difusão do capitalismo pelos países socialistas aumentou as trocas econômicas e acirrou a concorrência internacional. Hoje, nós temos um regime dominante, que é o capitalismo, e isso expandiu o jeito, então, de se comercializar produtos, a maneira de se tratar o funcionário, o modus operandi dos países, e a gente tem um monopólio desse sistema, porque alguns afirmam que é bom, e outros afirmam que não, e não vou entrar nessa conversa, enfim, mas a gente tem esse sistema tem suas falhas e tem suas compensações. Vamos lá. O capitalismo ele é dividido em 3 fases, então. Aqui são fases. Capitalismo comercial, que é na época do período das grandes navegações. O capitalismo industrial, que é aquele capitalismo pós-revolução industrial, junto com a revolução industrial, né, ocorrida na Inglaterra no século XVIII. E o capitalismo financeiro, que é o acúmulo de dinheiro pelos bancos e a distribuição de multinacionais pelo mundo. Então as fronteiras aqui mudaram completamente. Os países passaram a se organizar em blocos a partir da década de 90 e hoje eles estão repensando essa organização. O capitalismo financeiro tem importância fundamental no processo de globalização, pois as empresas passaram a figurar no mundo. Aqui os blocos econômicos, dos quais eu já falei, o mais importante deles é a União Europeia, e para nós aqui o mais importante é o Mercosul. Então, vários estados abriram comércio internacional por meio de blocos regionais. É o que a gente chama de mudança de fronteiras. Organismos internacionais passaram a situar e organizar o mundo, como a FMI, né, que é um braço da ONU, então o Fundo Monetário Internacional. Passou a emprestar dinheiro para os países se tornarem mais competitivos e, ao mesmo tempo, exigir desses países uma contrapartida, que seria uma padronização do capitalismo, né? Gastar menos com funcionários, né? Ou seja, sucatear a mão de obra, muitas das vezes é assim que se faz. Pagar juros altíssimos, ficar refém dos bancos internacionais, com os empréstimos que fizeram para poder crescer. Controlar a inflação e criar democracias consolidadas. Essa última parte eu sou bem a favor. Vamos lá, então, as fases da globalização, capitalismo comercial, industrial e financeiro, dos quais a gente já discorreu. Eu vou aqui no capitalismo comercial. Então, no início a indústria era bem artesanal, né? A indústria era artesanal, eram produzidas manufaturas das colônias para as metrópoles, ou seja, o Brasil produzia para Portugal, Peru produzia para a Espanha e assim por diante. Acumulação de capital pelas burguesias. Então, as pessoas continuaram refém, né, dos burgueses, os burgueses donos
dos meios de produção e o proletário funcionário. Então, ficou bem caracterizado essas duas classes desde o início do capitalismo. Tá? Burgueses e proletários, donos dos meios de produção, e o sujeito que é funcionário dos donos de meios de produção. Ok? Então, os donos de meios de produção são donos de fábricas, donos de comércio, donos de fazendas. E as pessoas que trabalham para eles são os proletários, que a gente chama de hoje assalariados. Aqui o capitalismo industrial, já no século XVIII, como havia comentado antes, surgiu na Inglaterra, expandiu para a Europa e depois para o resto do mundo, onde então esse processo de proletário ficou mais visto ainda. Né? Os burgueses donos iam vistoriar suas empresas, com pessoas trabalhando a rodo aqui, produzindo coisas para vender. Para isso, uma coisa interessante é que teve que acabar com a escravidão, porque as pessoas tinham que ganhar dinheiro para poder comprar os produtos das pessoas que eram donas dos meios de produção, para a roda girar, para a economia se mover. Capitalismo financeiro, fase atual do capitalismo, a integração entre capitalismo industrial e capitalismo bancário. Aliás, a fase atual do capitalismo nem é o financeiro, é o capitalismo informacional, o controle da informação. Quem tem controle é a produção da informação, quem controla a produção e essa circulação da informação é hoje o novo burguês, né? Então, cadastros são criados, questionários são criados, tabelas são criadas, controles de informação é o canal de hoje. Então, avanço tecnológico durante a guerra, houve uma corrida armamentista durante a Guerra Fria, houve também uma corrida espacial, né? Uma revolução técnico-científica baseada na microeletrônica, na informática, na tecnologia, o que deu início à internet, o que deu início, por exemplo, a eletrodomésticos que a gente utiliza hoje em casa, como os micro-ondas, etc. Tá? Isso foi importante também. Lembrando que na Guerra Fria, dois países disputavam isso, Estados Unidos capitalista e Rússia, chamada na época de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialista. Poder das transnacionais, as transnacionais se expandiram pelo mundo, então hoje elas são mais fortes que países. Esses dados são um pouco antigos, tá? Mas eu trouxe só para ilustrar. Então, por exemplo, a rede Walmart, ela tem mais rendimento que a Polônia, a Indonésia. A Mitsui tem mais rendimento que Portugal. A General Motors produz mais do que a Dinamarca. Então, as empresas hoje são muito fortes, com muito dinheiro, estão entre as maiores entidades econômicas existentes. 51 empresas para 49 países. Dos 100 mais ricos, empresas já ultrapassaram um número financeiro maior do que os países. Então, elas mandam hoje no mundo. Globalização gerou desemprego, porque houve uma mecanização do processo, automoção do processo. Então, gerou um êxodo rural violento. Em muitos casos, a diminuição do uso da mão de obra, né? Então, houve uma mecanização, aceleração do ritmo de produção, as contradições do mundo moderno, né, do movimento de modernização das sociedades, algumas se modernizaram mais, outras menos, criação de um livre comércio mundial necessário para que produtos circulem o tempo todo, né, sem ampliar o número de trabalhadores, tá? Os trabalhadores mantiveram-se os mesmos, e a expansão do desemprego em níveis nacional, global e aumento do trabalho informal. Trabalho informal que é característica do Brasil nesse momento. Quando cai a qualidade do trabalho, cai os direitos do trabalhador, há um crescimento do trabalho informal, o que torna esse país menos competitivo, porque a mão de obra ela é incipiente, ela é desqualificada, produz menos, não se aposenta, não é formalizada, então passa a ser um trabalhador com muito problema. Então a aula de hoje foi até aqui, globalização e desemprego. Espero vocês na próxima aula.